Alô, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu gostaria de falar com você sobre como montar uma empresa de tratamento de resíduos. O meu nome é Gleison, eu sou especialista em transformar problemas ambientais em negócios lucrativos, porque eu acho que esse é o caminho, o melhor caminho para a gente criar aí uma sociedade, digamos assim, de empresários do bem que vão estar trabalhando constantemente para gerar lucro, emprego e renda para quem precisa e também respeitando o meio ambiente. Vamos primeiro entender uma coisa. Para falar nesse tema é sobre a demanda. Existe demanda para empresas de tratamento de resíduos? Para responder essa pergunta, você precisa dar um passeio aí pelo seu bairro, pela sua cidade. E se você vê lixo acumulado nas ruas, ou se a sua cidade tem lixão, ou a principal solução construída na sua cidade para a destinação dos resíduos é um aterro sanitário, então você enxerga que ali tem uma demanda muito grande. Veja bem, né, o lixo ele causa diversos problemas, mas causa problema para quem? Para quem não sabe como tratar o lixo. Se você tem uma empresa de reciclagem de eletrônicos, aquele material já deixa de ir para um lixão ou para um aterro. E aí você pensa, que quantidade de indústrias dá para construir com isso? Uma quantidade muito grande. Reciclagem de papel, reciclagem de papelão. Imagine uma recicladora, uma do lado da outra. E aí você tem uma recicladora de eletrônico, uma recicladora de pneus, uma recicladora de vidro, recicladora de papelão, recicladora de plásticos e uma série de produtos que você pode então trabalhar na reciclagem. Ao lado disso você tem, quem sabe, um biodigestor, um biodigestor para tratamento de resíduo orgânico, ou então uma usina de compostagem, ou as duas coisas juntas, que nós já vimos lá no portal Resíduos Sólidos que também é possível. Agora, na prática, minha gente, você quer identificar a demanda? Ande na sua cidade. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre o lixo, e normalmente com aquela aversão, que o lixo é uma coisa que causa mau cheiro, tem um aspecto ruim, é associado à pobreza, entendeu? Tem os catadores lá tentando tirar alguma coisa de lá, enfim. Se tem esse cenário, é porque existe também uma grande demanda. Veja, é importante entender que o motivo da existência, a essência de uma empresa é ganhar dinheiro, né? Uma empresa é lucrativa, mas resolvendo algum problema. Portanto, toda empresa ela vende uma solução. Essa solução pode ser um telefone celular para que você possa resolver o problema de comunicação com alguém, ou talvez esse telefone tenha um serviço de e-mail, ou sei lá qual a função tem, que aquilo ali para você tem utilidade. Então acaba sendo uma solução para você resolver determinada coisa, ou você aumentar a sua eficiência, enfim. Uma empresa na área de tratamento de resíduos, ela soluciona o problema do resíduo, aquele resíduo gerado. E é importante entender isso, que se existe problema, então existe demanda por soluções para esse problema. Aí você olha novamente para o setor do lixo. Grandes problemas significam aqui grandes oportunidades de negócio. Simples de entender, fácil de entender, assim. Quanto maior o problema, mais são as chances, né, de você aproveitar. Agora, veja, apesar disso, a área de resíduos é uma área que o pessoal normalmente tem uma certa aversão, não quer ir lá. Isso significa para você pouca concorrência. Nem todo mundo vai se interessar de trabalhar com lixo. O pessoal, muita gente, a maior parte vai ter aversão, então tem pouca concorrência. Por outro lado, envolve alta tecnologia e envolve também alta lucratividade. Então é excelente entrar nesse mercado. Você tem que entender que existem dois setores que eu costumo dividir, que é o setor público e o setor privado. Pode ser empresa, do setor público e o setor privado. Mas digamos que esses dois setores, o que diferencia todos eles? O setor público ele é mais burocrático, ele tem um volume maior de dinheiro, normalmente quando ele vai trabalhar, contratar, né, empresa de coleta, empresa de disposição final, ambientalmente adequada. Então isso tudo envolve milhões e às vezes até bilhões de reais, a depender do tempo que o contrato vai ser trabalhado. Já no setor privado não envolve essas grandes quantias, mas aí tem uma outra vantagem que é primordial para quem está começando ou para quem mesmo quer se lançar nesse mercado, que é não precisa de licitação, não tem esse processo burocrático. Agora veja, em países como o Brasil ou na comunidade europeia, aqui na comunidade europeia, você tem essa parte do setor privado. A ideia é o seguinte, não se pode usar o dinheiro dos impostos dos contribuintes para coletar lixo de grandes empresas, de shopping center, de grandes indústrias, não pode fazer isso. Eles têm que se virar com o negócio deles. E aí você cria um mercado, cria uma demanda mais ainda, sem burocracia. Então a partir de agora, para quem perceber, e essa é a minha grande dica aqui para vocês nesse vídeo,
Entenda que grandes geradores têm que contratar o seu serviço e não tem licitação nem nada. Você pode abrir uma empresa, chegar com ele e oferecer o seu serviço. Tá? Então, isso serve para coleta, para tratamento, para reciclagem, para biodigestor, para compostagem. Agora, você pode ligar agora mesmo, pegar o telefone, ligar ou se comunicar com alguém da empresa e oferecer o seu serviço para solucionar o problema deles com lixo. Como é que você faz? Bom, vê no jornal quais são as empresas que têm problema com lixo. Por exemplo, um matadouro, um frigorífico que está contaminando o rio e recebendo multas. Provavelmente ele está muito interessado em uma solução aí para o lixo dele. Então, é a sua grande oportunidade. Só tem que perceber. E por falar em perceber, a gente vai falar também, né, para encerrar o vídeo desse último tema, que é o seguinte. Apesar dessa grande demanda, você nota que existem empreendimentos que nos primeiros anos de vida, muitas vezes até no primeiro ano de vida, ele acaba falindo, ele acaba não funcionando. E aí você pensa um pouco contraditório isso, porque como é que pode existir uma alta demanda e a empresa falir? Né? Por outro lado, você vê que quem consegue se estabelecer nesse mercado vai ganhando cada vez mais dinheiro e o crescimento é geométrico, é um negócio que cresce assim muito rápido. E ele começa a entrar na casa dos milhões, daqui a pouco já está multimilionário, já tem jatinho particular, já tem máquinas. Quem entende como o negócio funciona? É isso que eu queria perguntar para você. Qual a diferença deles dois? É uma máquina? Às vezes você dá a mesma máquina para cada um deles, o outro que vai à falência continua indo à falência e o outro ganha mais dinheiro. Qual a diferença então? Onde é que deve ser feito o melhor investimento? E eu vou dizer para você o seguinte, na área de resíduos, ninguém brinca, não dá para você arriscar. E eu acho engraçado que muitas vezes o empresário ele quer comprar uma máquina que vale milhões, mas não quer qualificar a equipe dele nem se qualificar. Ele acha que aquela máquina ali vai fazer tudo para ele. E não é assim, pessoal. Existem estratégias. É preciso entender como o setor funciona. Sabe? É preciso entender que tipo de resíduos são gerados de fato. Como é que se faz um diagnóstico de resíduos? É preciso entender sobre o mercado, fazer um mapeamento do mercado, para que você possa agir estrategicamente. Olha, se já tem esse aqui, então eu vou fazer, se eu quero fazer nessa área também, então eu vou ter que construir algum diferencial. O que será? Eu vou processar mais, eu vou processar melhor o meu produto. Quem sabe ele até se transforme no fornecedor para mim, mas você precisa o quê? Fazer um mapeamento do mercado. Sem mapeamento, sem diagnóstico, as suas chances de quebrar são grandes. Tá? São muito grandes. Você percebe então que o fator decisivo, o que separa empresários no setor de resíduos do sucesso e do fracasso, ele está aqui dentro, ó, dentro da cachola, como a gente fala. É aqui que você deve fazer o maior investimento. Para a sua sorte, né, o investimento em autoconhecimento, normalmente ele é sempre muito mais barato do que máquina. Qualquer máquina que você for comprar na área de resíduos sólidos, muito provavelmente vai ser mais caro do que qualquer treinamento que você possa investir. Não faça investimento prioritariamente em máquinas. Antes de comprar qualquer máquina, se qualifique. Entenda como aquele mercado funciona. Aí você vai saber a máquina certa. Sabe por quê? Se você não se qualificar, você vai ficar refém de vendedores. E o vendedor, a única coisa que quer é vender aquela máquina dele lá. Ele vai tentar te vender uma máquina de reciclagem de pneu que cria um produto A. E esse produto, ele não quer saber se esse produto tem vaga ou não no mercado. Ele só diz, ó, esse produto dá para fazer isso. Sim, dá para fazer isso. Beleza, mas quem compra? Existe mercado para isso? O vendedor não vai fazer isso por você. Que o interesse dele é vender a máquina. Tudo bem? Ele vai dizer, não, isso todo mundo compra. Mas quem? Como é que você vai encontrar os seus clientes? Como é que você vai segmentar seu mercado? Você precisa de conhecimento sobre o seu mercado. Você precisa mapear o mercado. Tudo bem? Bom, para sua sorte, né, você não vai precisar fazer essa experiência toda sozinho. Né, porque justamente entendendo essas coisas, eu criei o treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos. Segundo muitos especialistas que eu já conversei, é o melhor treinamento do mercado na área de gerenciamento de resíduos sólidos. Justamente porque trata sobre essas questões que são decisivas. Então, no treinamento, a primeira coisa que você vai aprender é elaborar um plano de gerenciamento de resíduos. Veja bem, como é que pode um profissional da área de gerenciamento de resíduos sólidos não saber fazer um plano de gerenciamento de resíduos? O que é um plano, minha gente? É você montar um diagnóstico, em cima desse diagnóstico você fazer a proposição de soluções.
tem um plano de ação ali, tem um programa de educação ambiental, medidas preventivas, corretivas e uma série de coisas que vai fazer você chegar em uma empresa e ser capaz de fazer um projeto ali, um gerenciamento na forma de documento, ou seja, pegar o seu planejamento, colocar na forma de documento, e aí isso passa a ser chamado de plano, para que aquilo ali funcione. Só que vai além disso. O treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos do Virapuru, ele vai muito além disso. Porque ele te mostra, olha, se você consegue fazer o diagnóstico e faz o mapeamento do mercado, você consegue então fazer a melhor destinação desse resíduo possível. Você gera lucro com a destinação desse resíduo. E aqui está a grande sacada. A maior parte dos cursos do mercado, dos cursos nessa área de gerenciamento, eles só te ensinam a elaborar um documento para você apresentar num órgão público. Isso aí todo mundo faz. Eu quero saber como é que você vai ganhar dinheiro para destinar aquele resíduo ali. Como é que você vai, a partir de um diagnóstico de várias empresas, identificar naquele mercado quais são os problemas que precisam ser solucionados para que ou você ou outra pessoa estimulada por você possa então abrir uma empresa para vender essas soluções. Certo? Então assim, é preciso pensar nessa economia desse mercado, certo? Porque é assim que as coisas funcionam. Ninguém vai abrir uma empresa para fazer um projeto social, porque isso daí não se mantém. O que mantém uma empresa? Dinheiro, você tem custos, tem gastos. Você precisa investir no crescimento da empresa. Tem que gerar dinheiro. Aí o treinamento em gerenciamento ele foi criado para isso, para que você, a partir do gerenciamento, consiga identificar os potenciais negócios do mercado e consiga então, ou você criar uma empresa de reciclagem, de limpeza de lixo, de limpeza de escritório, ou uma empresa de consultoria, uma usina de biogás, uma usina de compostagem, qualquer solução nessa área, ou então que você se transforme em um agente de negócio, caso você diga, não tenho dinheiro para investir numa usina, beleza, se transforme num agente de negócio, ao prestar o seu serviço com várias empresas, você vai poder então organizar encontros empresariais, você vai falar aí com a Federação das Indústrias, com o Sebrae, vai organizar, vai fazer uma palestra e você vai apresentar os potenciais para esses empresários e investidores. E ali você já vai ser contratado e vai trabalhar então na organização e na criação de um empreendimento como esse. É por isso que precisa um treinamento de ponta. Tá? É assim que se faz treinamento em primeiro mundo. Tudo bem? Então, assim, toda a experiência que eu tenho aqui no mercado da Alemanha, eu estou passando para você. Você não precisa passar por essa experiência. Além da minha experiência, se junta também a minha experiência com a experiência de outras pessoas, inclusive pessoas que fracassaram. É importante entender os erros, para que você não repita mais erros que podem ser, digamos, evitados. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que você consiga dar uma olhada lá no treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos. Eu tenho plena convicção que é o melhor treinamento do mercado e felizmente esse treinamento está em português, então você vai poder fazer tranquilamente aí o seu treinamento. A gente dá garantia, inclusive, que se você não gostar do treinamento, você recebe seu dinheiro de volta. Dê uma olhada lá no treinamento. Por motivos organizacionais aí, né, para que a gente possa trabalhar melhor as turmas, porque afinal de contas você tem lá a aula e a cada tópico eu marco com você, então com a turma toda, uma videoconferência para tirar as dúvidas e assim também integrar ali, são pessoas de várias partes do Brasil e do mundo que estão ali se conhecendo, sabe? E aí você forma uma rede, uma equipe muito bacana de pessoas empenhadas e com esse mesmo pensamento que você. É uma ótima ocasião para você trocar experiência com todo mundo e fazer um grande trabalho, tá certo? Então é isso. Dê uma olhada lá no treinamento, eu tenho certeza que você vai gostar e eu espero te ver lá então no treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos. Um grande abraço e até a próxima aí, meu caro cometa da sustentabilidade. Até lá.